ao novo capítulo de FísicaNaInternet.com. Nosso tema de hoje é o contexto histórico da época de Isaac Newton. Acompanhe com o nosso infográfico. Nossa retrospectiva terá como enfoque o período de 1642 até o de 1727 e se referirá a acontecimentos de nacionalidade inglesa. O primeiro acontecimento a ser abordado é a derrota de Carlos I por parte de Oliver Cromwell no ano de 1642. Oliver, um governante puritano, ou seja, que seguia uma concepção da fé cristã, tinha como principal promessa divulgar e encaminhar a igreja na Inglaterra. Em 1649, Carlos I vem a falecer, e após cerca de 9 anos, Oliver o acompanha. No ano de 1664, 2 marinheiros provenientes da França são encontrados mortos em um porto inglês. Ambos apresentavam manchas nunca vistas pelo corpo. Para desvendar a causa da morte, foi convocado o serviço de um médico experiente, que após a autópsia declarou que a população não tinha motivos para pânico, uma vez que os marinheiros não tinham falecido por conta da temida peste, que assolava a Europa na época. Pouco tempo depois, tal médico foi condenado à morte por diagnóstico equivocado. A peste se espalhou rapidamente pelo país e grande parte da população foi dizimada. Como se sofrer uma assolação de proporções astronômicas não fosse suficiente, em uma questão de muito pouco tempo, Londres passa pelo conhecido Grande Fogo de Londres. Um incêndio que durou 4 dias e acabou com grande parte da cidade teve o seu início no descuido de um padeiro. Em 1667, os novos telescópios portáteis e altamente eficazes inventados por Isaac Newton passam a ser reconhecidos pelos estudiosos e acabam por substituir os telescópios de grande porte. Em 1685, Carlos II falece. Em 1688, Guilherme de Orange derrota Jaime II sem o uso de recursos agressivos. Um ano depois, Guilherme e sua esposa são coroados e sobem ao trono. Ao passarem 7 anos, a Casa da Moeda sofre uma grande mudança ao admitir como inspetor o físico Isaac Newton, que por meio de ideias inovadoras que consistiam na troca do maquinário produtor de dinheiro por um sistema mais eficiente, a eliminação dos civis falsários e o maior rendimento dos trabalhadores em troca de uma melhor remuneração, a economia inglesa foi promovida devido à maior eficiência. Virado do século no ano 1702, o rei Guilherme III falece ao cair de seu cavalo, um grande choque para a população. 14 anos depois da morte do rei, Leibniz, um matemático alemão que havia sido acusado de roubar os trabalhos de Isaac Newton, também falece, negando até sua morte as acusações. E por fim, no ano de 1727, um dos maiores físicos da história do planeta Terra, Isaac Newton, falece, nos deixando um grande legado de estudos. Agradecemos a audiência e esperamos que tenham aprendido bastante com esse novo capítulo de Física na Internet.